essa série de programas sobre o estudo comparativo de filosofia oriental e ocidental. E hoje, em particular, nós gostaríamos de dar atenção a mais alguns filósofos ocidentais pré-socráticos e algumas correspondências deles com o pensamento hindu. Nós vamos encontrar, particularmente na escola jônica, a filosofia mais antiga. Alguns atribuem a Tales de Mileto, o filósofo mais antigo, esse nome. Ele teria vivido no fim do século VII e início do século VI a.C. É difícil se conseguir determinar exatamente a data, mas o que caracteriza essa filosofia antiga, ou pré-socrática, é exatamente a busca de arqué, ou o princípio, seria a substância original que teria dado origem ao cosmos. Os gregos já tinham a ideia de um cosmos ordenado, de uma integração harmoniosa da natureza. E eles tentavam explicar como isso teria tido uma origem, um princípio, uma causa primeira, e essa arqué é a causa inicial de todo o universo. E Tales de Mileto atribuía a ideia de que o elemento relativo ao início seria a água. Como vocês vão ver no início, esses raciocínios nos parecem ingênuos, mas ele se baseava na ideia de que a água podia solidificar-se ou podia tornar-se vapor. Então, no primeiro caso, ela se transformando em gelo. Faltava talvez algum conhecimento da ciência que nós temos hoje, evidentemente. Nós estamos falando de 27 séculos atrás, mas temos que compreender que nesse contexto começava o pensamento humano a buscar uma causa, um princípio. E no início essas teorias eram, a bem dizer, totalmente especulativas, não tinham uma preocupação específica de correlação com os eventos verificáveis na natureza. Assim, depois veio Anaxímenes, que entre 588 e 524 a.C. teria vivido aproximadamente. Nós sabemos um pouco da precisão dessas datas. Por exemplo, Tales teria feito uma previsão de que ocorreria um eclipse, e os astrônomos calculam em que isso teria sido em 585 a.C., e daí se tem ideia mais ou menos da época em que ele viveu. Mais tarde também veio Anaxímenes, que teria nascido em 588 a.C. e vivido até 524 a.C. É bom lembrar, é óbvio que nas datas antes de Cristo o processo é, de certa forma, de datas decrescentes, que indicam a evolução do tempo. E a substância fundamental para Anaxímenes era o ar. Ou seja, de que o ar é que se densificaria para produzir a água, e que o ar já era um elemento mais sutil. Então nós podemos sentir a ideia de uma retirada na direção do mais sutil, como também nós vamos encontrar nesse mesmo alinhamento Anaximandro, que foi outro pré-socrático que viveu entre 610 e 547 antes de Cristo, também pertencia à escola jônica, e ele suspeitava que era o Apeiron, que era um tipo ainda mais sutil e invisível, um tipo de éter. Apeiron em grego é uma palavra que quer dizer infinito, e essa sutileza teria depois gerado as diferentes formas. Alguém poderia talvez dizer, bem, mas o que isto tem a ver com o pensamento contemporâneo no Ocidente? Mas nós vamos ver que essas eram tentativas, pelo menos honestas, de buscar uma explicação, até que chega uma pessoa chamada Leucipo e seu sucessor que desenvolveu melhor a ideia, que era Demócrito, de Abdera. Eles eram chamados atomistas, porque daí surge a ideia do átomo. Nem todos sabem, a palavra átomo é grega. Alfa, ou o A, é o prefixo negativo, e tomos
tem a ver com divisão. Daí nós falamos de uma coleção ter 6 tomos, o que quer dizer que ela tem 6 livros ou 6 divisões. Uma enciclopédia, ou que seja, vai ter tantos tomos, então simbolizando que ela se dividiu várias vezes. Mas átomo literalmente quer dizer aquilo que é indivisível. Supunha-se que houvesse uma partícula tão pequena que ela não poderia mais ser dividida, e justamente por causa disso, então, nós teríamos aqui o conceito de que a ideia do átomo é que essas partículas minimamente pequenas eram a base, eram assim a substância primordial, de onde todo o universo havia afinal sido estruturado. Então, em todo o universo só existiriam átomos e vácuo ou vazios. Vejam que essa é a mesma ideia que a ciência usa, a bem dizer, quase até hoje, e que chegou ao máximo no final do século XIX, quando os físicos chegavam a concluir que não havia mais nada a estudar na matéria, a não ser uma maior precisão do peso atômico dos elementos conhecidos já então na tabela periódica. Vejam que um comentário que nós temos aqui sobre a situação que no final do século XIX a ciência chegou no Ocidente, indica a que ponto se tinha chegado a uma certa arrogância de pretender já conhecer a essência das coisas. Um eminente cientista daquele tempo, ao fazer uma conferência em 1893, o cientista era o diretor do Departamento de Física da Universidade de Harvard, disse que era muito provável que as grandes descobertas no campo da física já tivessem sido feitas. Ele esboçou a história e o desenvolvimento da ciência, resumindo ao final as teorias bem estruturadas do século XIX, e segundo ele afirmava, totalmente suficientes, insinuando que o futuro do físico seria, tristemente, disse ele, nada terá a fazer senão repetir e refinar as experiências do passado, acrescentando mais 1 ou 2 decimais ao peso atômico ou constante da natureza. Ou seja, em 1893, no final do século XIX, pretendia-se já conhecer toda a matéria e ter desvendado todos os mistérios da matéria. E é, no mínimo, interessante que quando nós vamos encontrar até uma menção aqui na revista Sofia, da descoberta feita por Thomson. Thomson descobriu o elétron no ano de 1897 e, portanto, a divisibilidade do átomo, pois o átomo deveria ser indivisível. Desde Demócrito, de Abdera, ou mesmo de seu mestre Leucipo, se sustentava isso, a partir dos estudos das descargas elétricas em alto vácuo nos tubos de William Crookes. E é interessante citar, como aqui é mencionado, que em A Doutrina Secreta, Blavatsky mencionava que até o ano de 1897 dar-se-á um grande rasgão no véu da natureza e a ciência materialista receberá um golpe mortal. É interessante que ela escreveu isso na Doutrina Secreta em 1888, portanto, 9 anos antes, como diz aqui o comentário, e ela acrescenta a página 333 do volume 2, no dia em que a descoberta da matéria radiante do Sr. Crookes conduziram um estudo mais completo sobre a verdadeira origem da luz, revolucionando todas as teorias atuais. Então ela era uma estudiosa do princípio oriental, particularmente no hinduísmo e no budismo, e nós vamos tentar fazer uma correlação entre essas filosofias. Nós vamos encontrar essa ideia, já citamos em outros programas, de que Pitágoras pretendia que o número era a origem de todas as coisas, mas a filosofia pré-socrática se mostra muito inclinada a querer encontrar arqué, ou a origem. E no pensamento hindu também existe essa ideia de um éter, que lá é chamado Akasha, e que vai se densificando progressivamente. Mas é curioso que lá existe uma ideia corpuscular também,
tanto no tempo como na matéria. No tempo, os Yoga Sutras chamam isso kshanas, ou as partículas de tempo. O tempo seria descontínuo. No mínimo interessante citar que Patanjali teria vivido também há uns 600 anos antes de Cristo, e foi o primeiro codificador do yoga nos Yoga Sutras, foi o primeiro a redigir, portanto, um texto chamado os Yoga Sutras. E no Sutra número 4, ou seja, do quarto livro, versículo 33, ele faz menção da descontinuidade do tempo pela teoria dos kshanas, que são os instantes, e que entre um instante e outro haveria um vazio. Trilhe a senda da autodescoberta sem perder a paisagem da vida. Em busca da sabedoria, de Shri Ram. Pedidos e informações, ligue grátis 0800 610020. Ora, nós citamos aqui também esta ideia de que quando nós vamos ao cinema, entre uma imagem e outra, ou mesmo quando alguém assiste esse programa na televisão, num vídeo, existe uma projeção de um elétron que atinge uma tela sensível, e porque ele tem um efeito residual de manter por algum tempo aquela imagem e trocar a cor, tem sempre que ser num tempo menor que 1/10 de segundo, de tal forma que nos dê a ilusão da continuidade, porque quem realmente mantém a imagem é a retina. E se as impressões vêm com menos de 1/10 de segundo, a imagem não fica descontínua na nossa percepção. As técnicas de cinema hoje fazem até 1/48 de segundo, o que é um número muito mais rápido, dá uma imagem muito mais perfeita de continuidade do que o mínimo. Mas a ideia oriental é de que o tempo e a matéria eram descontínuos, portanto eles também tinham a ideia dos átomos, porque eram partículas descontínuas, e isso a física quântica foi atribuir à luz muito recentemente. Na verdade foi Einstein, antes até, que ganhou o prêmio Nobel na virada do século XX, se eu não me engano, em 1902, baseado no efeito fotoelétrico, porque ele conseguiu fazer pequenos moinhos de lamínulas de alumínio que, sob a influência da luz, entravam ou demonstravam algum movimento. E assim se demonstrou que a luz projetava massa e era constituída de partículas ou os quanta de luz que mais tarde foram chamados de fótons. Então nós vamos verificar que essa ideia corpuscular a partir da energia já é encontrada no Extremo Oriente, por exemplo, em plena concordância com os princípios de Patanjali há 2.600 anos atrás. Então, embora não tenham chegado a nós todos os conhecimentos dos gregos, pelo menos na Índia se preservaram as escrituras, infelizmente dos pré-socráticos nos chegaram fragmentos. Então, às vezes pode nos parecer talvez um pouco ridícula uma ou outra teoria, ou muito ingênua. E, no entanto, por exemplo, Empédocles, entre 483 e 430 a.C., teria vivido, falava da interação de vários elementos primordiais, e ele acrescentava duas forças, o amor e a luta, seriam as forças de atração e repulsão, que combinados com os elementos explicaria a arqué, ou a origem do cosmos. A Anaxágoras falava nas homeomerias, que seriam partículas não iguais como os átomos de Demócrito de Abdera, mas totalmente diferentes desde a origem, no infinito número de elementos, portanto, que se combinando produziriam o universo que nós conhecemos, e que o Nous, ou o Espírito, é que poria ordem nesse universo. E assim, Parmênides, nós já mencionamos, sustentava que era o ser primordial que punha ordem em todas as coisas de uma forma mais vedantina. Os vedantinos sustentavam que havia só um ser, uma realidade, que era Brahman, nada existe senão Brahman. Até o nosso espírito seria apenas uma centelha, uma faísca, um raio de sol, como uma faísca saída do fogo, teria as mesmas propriedades, mas seria uma extensão de Brahman. Por isso é clássico no Vivekachudamani que Atman é Brahman, ou que o espírito é Deus. Se a gente for
tentar traduzir de uma forma ocidental, se bem que o conceito de Deus e Brahman é um pouquinho diferente, porque Brahman abrange também a matéria, e o conceito tradicional cristão de Deus é de uma divindade fora da esfera material. Aliás, esse é um aspecto talvez um pouco contraditório do pensamento ocidental, que se diz que por um lado Deus é onipresente, por outro que ele é imaterial. E qualquer pretensão de colocar Deus na matéria é vista sempre no Ocidente como ofensiva e panteísta, mas, na verdade, no Oriente, nós vamos encontrar esses pensamentos conjugados, e por isso é difícil classificá-los. A palavra geralmente usada é panenteísta, porque tanto está na matéria a divindade, como também nós temos aqui o nosso texto, nosso livro, a Tradição Sabedoria, onde nós vamos fazer uma citação em que esse pensamento do Bhagavad Gita é mencionado na nossa pesquisa, mas em suma existem esses dois lados, que ele está na matéria imanente e ao mesmo tempo uma parte dele não se envolve na construção do cosmos e assim permanece de certa forma transcendente. E vocês então avaliem comigo se não é disso que se depreende das respectivas passagens. Eu sou a trapaça do trapaceiro e o esplendor das coisas esplêndidas eu sou, teria dito Krishna no Bhagavad Gita. E isso pode nos parecer estranho, mas é justamente para chocar no sentido de dizer que ele pode estar dentro de coisas que não são tão louváveis, mas em alguma forma velada. Então, no aforismo 10:36 ele diz isso, mas no capítulo 10, no mesmo capítulo, no Sutra 42, ele diz: havendo impregnado todo este universo com um fragmento de mim mesmo, eu permaneço. Então, um aspecto dele, geralmente atribuído a Vishnu, se materializaria no universo, enquanto que outra parte transcendente atribuída a Shiva não se mesclaria com o universo ou permaneceria no nível de consciência. Então, esse tipo de correlação no pensamento oriental, nós vamos verificar, não sofre as contradições que a filosofia ocidental vai encontrar, principalmente no período medieval, quando aparece essa figura de um Deus que é onipresente, mas ao mesmo tempo não está na matéria. Então, essas figuras de contradição não surgem no pensamento oriental. E, quem sabe, nós poderíamos observar um pouco este diagrama, onde nós vamos tentar compor um pouco dessas ideias. Aqui nós temos a ideia justamente dessa divisão trina, a Trimurti oriental, em 3 partes, portanto, Brahma, Vishnu, Shiva, caracterizando o aspecto manifestado de Brahman, que é imanifestado, e depois os mundos que vão se densificando daquele Akasha original, que é chamado na filosofia Sankhya de Mula Prakriti. Mula quer dizer raiz, Prakriti é a matéria, o seu Mula Prakriti seria, portanto, uma matéria primeira, primordial, e depois ela vai sofrendo uma densificação progressiva, como se no início fosse espírito puro e depois fosse chegar ao nível mais denso, chamado por eles Stula, ou físico, ou o mundo físico, que é o Burloka. Então tem 7 mundos, o Burloka, o Bhuvarloka, que é o emocional, o Suvarloka, que é o mental, e assim vão subindo sucessivamente. Maha, que nós podemos traduzir por intuitivo, depois o mundo átmico, ou justamente caracterizando o espírito, e os níveis divinos, que nós vamos ter dificuldade de encontrar traduções, porque eles têm diferentes níveis de acepção dessa matéria sutil, formando assim 7 mundos com diferentes graus de densidade ou diferentes dimensões. Então, esse mesmo conceito hindu aparece, de alguma forma, em alguns pensadores pré-socráticos, com diferentes características, como se um pegasse só os elementos,
ou outros só os átomos, e no hinduísmo nós vamos ver isso tudo devidamente costurado. Existem essas partículas, tanto no tempo como no espaço, e elas vão se densificando a partir do Akasha, com interações do Faraday, que seria uma energia que nós vamos comparar com a eletricidade, e lembra muito a constituição do átomo que nós temos hoje descrito na ciência como uma interação entre partículas positivas e negativas, quase como se fosse uma interação gravitacional, e não fosse talvez a descoberta de Thomson em 1897, vocês imaginem a surpresa que isso produziu. Em 1895, nós lemos o discurso de 1993, onde se acreditava que já se conhecia tudo da matéria. E foi o diretor do Departamento de Física de Harvard. Depois, nós vamos verificar, em 1895, ocorre que Röntgen descobriu acidentalmente o raio-x, tendo fotografado as mãos por dentro, sem compreender como, porque, claro, ele não tinha aberto as mãos para fazer a fotografia. Ora, hoje a gente vai, de repente, visitar o dentista e ele faz uma radiografia panorâmica que nós achamos muito natural. Fotografa todos os nossos dentes por dentro sem precisar abrir. Antigamente, se havia suspeita de cárie, tinha que abrir o dente para depois descobrir que não era nada e pode fechar. Então, o raio-x é uma coisa extraordinária, mas na época que Röntgen descobriu, era visto como magia pura, era tido como magia negra. Como explicar aquilo? Não havia na ciência daquela época uma maneira de se explicar, não havia paradigma para explicar o fenômeno. E ele chegou a distribuir aquele material entre outros cientistas e ninguém sabia explicar como as mãos dele haviam sido fotografadas por dentro. Então se criou toda uma teoria dos raios X, a própria palavra X está querendo sugerir que era uma incógnita. E começaram a pesquisar outras dimensões da matéria. Aí Becquerel, no ano seguinte, em 1896, inspirado pelos questionamentos de Röntgen, descobre a radioatividade e que certos elementos se quebravam em fragmentos, gerando outros elementos menos pesados. E isso já gerou um certo pânico, porque a tabela periódica, que era dita como conhecida, passava por fragmentos entre um elemento e outro. Mas a prova final foi em 1897, quando nos tubos anódicos e catódicos de alto vácuo de William Crookes, o próprio Thomson descobre, como a previsão que nós lemos no ano de 1897, ele isola o elétron. E aí, evidentemente, apareceu uma subpartícula e o átomo, que era tido desde Demócrito como indivisível, foi fracionado. Ou seja, a ciência descobriu que ou não havia chegado ao átomo que Demócrito havia definido, ou tinha que pesquisar mais a matéria para descobrir se ainda existia aquele átomo de Demócrito no nível mais profundo, ou que talvez o átomo até não existisse, ou no sentido grego que Demócrito aqui atribui. E nós vamos verificar que o sentido oriental de uma energia primordial que vai se densificando gradualmente, desde o Faraday e do Akasha até chegar à matéria estula, à matéria física, do Burloka, pode nos parecer um pouco ingênua à primeira vista, mas ela enquadra todas as teorias contemporâneas, ou pelo menos não entra em colisão com nenhuma. Então é interessante que nós percebamos como foi, talvez, que hoje, com todo o desenvolvimento tecnológico que nós temos, e começamos a investigar que as partículas subatômicas têm algumas milionésimos de segundo de duração e, portanto, sugerem que o próprio mundo que nós temos baseado nessas subpartículas talvez seja, quem sabe, descontínuo. Hoje nós não falamos mais da posição de um elétron, mas de um orbital de probabilidade para se encontrar o elétron. Como se fosse uma possibilidade, quando nós temos a posição, perdemos o momento em que lá se encontra, quando temos exatamente o momento, a intensidade da sua energia, a movimentação, aí nós não sabemos exatamente qual a localização. Então, é essa ideia que a ciência nos apresenta hoje de um átomo probabilístico, onde nós vamos tentar encontrar suas partes, e de que a matéria praticamente se esvanece numa forma de energia. Desde Einstein nós temos a energia e a matéria mutuamente intercambiáveis ou passíveis
de ser transmutadas uma na outra. Infelizmente, com esse conhecimento fizeram a bomba atômica, mas nós estamos chegando exatamente aos conceitos orientais mais antigos, e por isso nós vamos ver tanto Niels Bohr quanto Albert Einstein particularmente interessados na filosofia oriental. Isso poderia talvez surpreender a muitos, mas hoje nós encontramos mais misticismo na física do que na própria filosofia ou na religião. Quando Einstein, por exemplo, dizia: eu creio em Deus que se revela na harmonia ordenada do universo, eu creio que a inteligência está manifestada em toda a natureza, a base do trabalho científico é a convicção de que o mundo é uma entidade ordenada e compreensível e não uma coisa ao acaso. Então, essa reflexão vai aos poucos nos trazendo a uma compreensão de que vivemos um momento em que novamente a filosofia do Oriente e do Ocidente poderão se reaproximar. Era notável o interesse de Albert Einstein pela doutrina secreta de Blavatsky, cuja previsão nós acabamos de ler na revista Sofia. A sua sobrinha dizia, na sua biografia, que ele tinha esses 6 volumes na sua cabeceira, e ali, em 1888, a senhora Blavatsky já fala desse intercâmbio possível entre a matéria e a energia, o que a energia seria o espírito e a matéria seria uma forma condensada do espírito. Daí que desaparece o conceito estrito de um panteísmo, porque ainda fica o espírito transcendente. Essa é o conceito básico da filosofia oriental, não foi Blavatsky que criou isto. Mas estou tentando mostrar que como a ciência ocidental foi levando a filosofia do Ocidente a se afastar cada vez mais desses conceitos pré-socráticos, indo em conceitos de verificabilidade da verdade, epistemologia, lógica, para descobrir os conceitos onde a ciência tem valor real e usar isso como critério de verdade para conhecer a natureza, enquanto que a filosofia oriental sempre se mostrou mais vinculada ao lado meditativo por uma descoberta intuitiva. E é, no mínimo, surpreendente que Patanjali tenha descoberto a descontinuidade do tempo e da matéria há 2.600 anos atrás, teoricamente pelas práticas de meditação que então ele fazia através do yoga. Será que algum dia haverá um reencontro entre essas duas linhas? Então nós sugerimos obras como de David Bohm, da Ordem Implícita do Universo, ou de Fritjof Capra, o Tal da Física, que são obras que têm produzido uma profunda reflexão no meio atual e mostrando a inter-relação entre a filosofia oriental e a ciência moderna. E acredito que nós estamos dando um panorama também do pensamento pré-socrático, onde esses dois lados do pensamento, seja o oriental ou o ocidental, podem encontrar pontos comuns. E nos próximos programas nós vamos então dar continuidade a essa reflexão dessas grandes descobertas científicas contemporâneas no Ocidente e de como isso encontra correspondência com filosofias antigas, seja do Ocidente ou do Oriente, e por isso chamamos essa série de programas ao qual convidamos novamente os nossos amigos de estudo comparativo de filosofia oriental e ocidental. Até então o próximo programa. Muito obrigado.